Seja bem-vindo a mais um Pode Sempre Semear, e nós estamos aqui muito felizes pela sua participação, de você estar aqui conosco, e desde já eu quero te convidar a você compartilhar, a você se inscrever no nosso canal, onde sempre traremos aqui pessoas incríveis para estar compartilhando com você a palavra de Deus, para estar aqui mencionando com você aquilo que Deus tem para você, do lado de um grande homem de Deus, nosso amigo do coração, meu irmão em Cristo, um homem que Deus tem usado para abençoar a minha vida. E com muita alegria, eu quero que você hoje preste bastante atenção, porque tem muita coisa boa para sair daqui hoje. Eu tenho certeza que palavras de edificação, nós vamos ouvir uma história do homem de Deus, experiências, e tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então, já se inscreve, aciona o sininho aqui embaixo, vai acionando aí, já coloca lá, dá um like para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante. Aí você vai compartilhar, vai se inscrever no nosso canal e preste atenção, sempre temos aqui mensagens incríveis, toda quarta e domingo estamos lançando conteúdo aqui no nosso canal, pregações que edificam o seu coração, e tenho certeza que a sua vida será impactada. Seja bem-vindo, presbítero Mauro Andrade, se apresente, e é um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Paz a todos, meu nome é irmão Mauro, grato pela oportunidade. E eu quero, em rápidas palavras, me apresentar. Sou de Fortaleza, a minha igreja é a Assembleia de Deus Templo Central. Sou casado, vai fazer agora 14 anos. Eita, e estamos aqui para compartilhar um pouco da vida da igreja, obra missionária. Enfim, vamos conversar. Pronto. Então já vai relaxando aí, fique tranquilo que eu vou fazer umas perguntas aqui bem cabulosas, né, irmãos? Pra gente aproveitar bastante. Mas é um prazer imenso. E eu já quero dizer para vocês, deixa eu contar para vocês. O presbítero Mauro, vou chamar de Mauro, que é meu amigo. O Mauro aqui, a gente tem um carinho enorme por ele. É um homem que já tem bastante experiência aí na obra missionária, na vida com Deus, na questão eclesiástica. Eu lembro de coisas que a gente já viveu juntos, né? E eu quero até, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais aqui sobre algumas coisas. Inclusive, já quero deixar um alerta para você aqui, o Mauro é o culpado, e ao mesmo tempo Deus o usou, né, Mauro? Para me estar casado com a senhora Thaís, né? Então a senhora Thaís, pastora Thaís, o Mauro está aqui, o culpado de nós termos nos enlaçado aí, né, Mauro? Era para me ser o padrinho, rapaz, dessa história toda. Mauro, mas conta para nós, aqui do Pode Sempre Semear, o que se eu pudesse falar assim hoje, Mauro, quando você olha hoje para o mundo que está hoje, as pessoas, a vida eclesiástica, né, o mundo assim, ministerial falando, o que você percebe, Mauro, que mudou há uns 14 anos atrás, 10 anos atrás para cá? Assim, o que na tua perspectiva, Mauro, falando de ministério, vamos começar a falar de ministério, o que você acha assim, que mudou, assim? O que você poderia, assim, poxa, eu acho que isso aqui não tem mais isso, ou então aumentou isso, falando de ministério, de obra missionária, o que você tem a dizer, Mauro? Eu acredito assim, se o mundo mudou, é claro que a igreja também iria mudar. Eu não sou o mesmo de há 14 anos atrás, o senhor também não, e quem está nos assistindo também não. As nossas versões, elas vão melhorando a cada dia. Porém, assim, a igreja que eu sinto falta, assim, do meu tempo, ela estava muito mais envolvida com o trabalho mesmo da igreja, o envolvimento dos irmãos, aquela união, aquele trabalho. E é claro que eu não estou dizendo que isso deixou de acontecer. Mas, assim, algumas coisas a gente sente falta. Eu lembro de experiências, assim, de trabalho, assim, de igreja. Por exemplo, aqui, vou te contar, aqui. Como era um congresso há uns anos atrás. Ele começava sexta-noite com a abertura. Sábado de manhã, 7 horas, já tinha consagração. Depois já vinha com o estudo bíblico, almoço. Terminava o almoço, nós já emendava com mais oração. Tinha um segundo estudo bíblico, tarde e noite. Domingo pela manhã, estudo, tarde, domingo tarde de avivamento, à noite culto. Todo mundo ficava... E ficava, né? Edificava. Era muito batismo com o Espírito Santo, era muita cura. O que era um culto antigamente para a gente? A gente antigamente falava que nós íamos visitar uma determinada congregação. Eu digo isso por experiência de viver isso. Saí com uma juventude de 30 jovens
andando a pé, as moças tudo com aquele salto, um casal aqui do lado, ia daqui pro João 23, a pé, voltava a pé, todo mundo vivo, todo mundo tranquilo. Hoje em dia a gente percebe que a gente não consegue mais obter essas coisas da igreja. A gente às vezes faz um trabalho na igreja, quando é no outro dia a gente precisa cancelar outra programação, porque senão o pessoal comenta, estou cansado, não, foi muito pesado, a programação foi muito extensa. E eu fico assim, com saudade daquele tempo. Ah, como eu sinto falta. Então, assim, você acha que na perspectiva, na verdade, é essa ansiedade global, né, de tudo querer tudo rápido, tudo querer prático, né? Eu também, quando o Mauro falou, eu lembro desse tempo aí que realmente, e sem contar a preparação do congresso, né? Era vigília em prol do congresso, jejum em prol do congresso. Hoje em dia, o que você acha assim? Assim, Mauro, falando assim, mas o que você acha que mudou? Você acha que mudou o posicionamento das lideranças em si? Ou você acha que isso tem mais a ver com a questão de pais e filhos em casa? Ou não? Você acha que realmente foi as lideranças que foi mudando ou os pais que relaxaram? Por que eu digo isso? Porque se você parar para analisar, antigamente até os pais da igreja, eu digo os pais mesmo, pai e mãe, eles incentivavam o filho para isso, né? Eles, vá para a igreja, vá orar, vá evangelizar. Hoje em dia você não vê tanto isso, né? Aí eu te pergunto, na sua opinião, você acha que o que mudou? Foi mais o aspecto dos pais e filhos que mudaram? Ou você acha que a liderança deu uma freada a mais? O que você acha que aconteceu? Se nós for falar dos pais, bora pensar aqui. A geração de pai hoje, ela é a geração tipo assim, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. E aí onde é o problema é isso. Porque às vezes inverte muita situação, porque se nós só estamos aqui hoje, foi porque a gente precisou passar por tudo isso. Verdade. E aí é necessário que os filhos passem também para dar valor às coisas, para dar valor o que é interessante, o que é importante. Eu percebo isso com os pais, isso realmente mudou. Essa forma de integração familiar, de culto, tudo isso aconteceu. Mas eu percebo também que a igreja também mudou muito. Às vezes hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com lideranças, assim, porque o que era um líder antigamente, assim, era algo muito espiritual mesmo na vida daquela pessoa, porque às vezes ela nem queria, às vezes. Às vezes se você perguntar assim a muitos pastores, você queria ser pastor? Não, pai, não queria não, queria. E de repente ele sentiu aquela chamada tão forte que ele foi. Já hoje em dia, assim, a gente observa assim que a transição de igreja é pai para filho, do filho passa para o neto, parece mais uma monarquia do que mesmo aquele trabalho espiritual. É mais aquela questão de uso capião. Não, meu pai está aqui há 10 anos e eu não vou entregar aqui para ninguém, não, eu vou assumir. E muitas vezes assume sem chamada, não tem critério, assume sem vocação. A gente percebe hoje essas mudanças, sim. E essas mudanças estão acontecendo, aí alguém pode olhar e dizer assim, não, Bíblia se cumprindo, tudo bem, Bíblia se cumprindo. Mas se essa geração, como eu, você que diz assim, realmente eu não concordo. Será que nós não podemos fazer nada, pelo menos por nós? Claro que a gente pode. Não é porque a Bíblia está se cumprindo que eu vou cruzar meus braços e dizer, aconteça, vá. Não, aí eu posso fazer a diferença do meu tempo. Eu tenho que ser alguém à frente do meu tempo. E aí é onde eu entro com a minha parte, cada um. E assim, a gente pensa melhor nessas questões que hoje essa igreja dos dias atuais está vivendo. E você acha que os tempos mudaram? Se você acha que o tempo mudou, então presta bem atenção. Vai escrevendo aí para a gente depois compartilhar e depois, quem sabe, a gente volta aqui para questionar a sua pergunta, tá? Então presta atenção, você não pode perder essa oportunidade de compartilhar e escrever aquilo que você está pensando, que nós queremos questionar com você, tá bom? Então já escreve aí o que você está pensando, o que você quer compartilhar, o que você quer discutir com a gente, e eu tenho certeza que vai ser importante. Mauro, agora vamos falar de uma coisa, vamos falar aqui deixa eu ver aqui, vamos falar de obra missionária. Eita, na tua opinião, Mauro, tu acha que mudou, assim, vamos lá, a obra missionária que a gente se falava antes de 2008, vamos pensar assim, pelo menos no nosso tempo aqui, eu não sei como é que foi você aí, mas assim, no meu tempo de obra missionária, sou novo, tá? Sou novo na fé também, mas eu lembro que na minha época, quando eu comecei a entender o que era obra missionária, eu vou fazer 35 anos agora, mas eu comecei a ouvir falar de obra missionária, eu tinha 12 anos, era o que eu entendia de obra missionária. Então o que se entendia de obra missionária? Se entendia assim, era alguém que estava na sua igreja local, vamos ver se é a mesma concepção, era alguém que estava numa igreja local, e de repente, alguém dizia assim para você, tu tem que ir para tal canto.
Pega tuas coisas, larga teu emprego e vai, que a igreja te mantém. E a pessoa às vezes nem questionava. É verdade, não é? Largava tudo aqui, ó. Ia-se embora. Muitos relatos. Muitos relatos. E você largava seu emprego, largava tudo e ia-se embora. Vamos ser bem sinceros. Às vezes de maneira irresponsável, muitas vezes. Outras vezes, de fato, necessário, e Deus abençoava, Deus acolhia. Deus sempre acolheu. Eu quero dizer assim, a igreja acolhia, mantinha o irmão, outras não mantinha, essa é a grande realidade. Aí eu te pergunto, Mauro, nessa perspectiva que nós estamos falando aqui, o que você acha assim? O que mudou? Você acha que mudou, foi a chamada que a igreja parou de incentivar? Ou você acha que não? Acho que o povo agora está mais, vamos supor, mais moderno, mais secularista, mais capitalista. Você acha que o que é? Eu acho assim, vamos lá. O que era alguém ir ao campo antigamente? É tudo que você está falando mesmo. Mas acontece que às vezes acontecia assim, a pessoa ia ao campo e por alguma situação, e aí varia de todas essas situações, ela precisava voltar. Ela tinha largado o emprego, largado a casa, e de repente ela se encontra agora na sua cidade natal, 20 anos depois, e aí? Sem nada, sem perspectiva. Hoje, Mauro... Tem o famoso pé de meia, sem um pé de meia. Sem um pé de meia, sem nada. Eu não estou dizendo que concordem comigo, não. Mas hoje, o que eu penso sobre obra missionária? Hoje, se você for alguém que se sente vocacionado, eu penso. Quer ir? Amém. Deus está lhe chamando? Amém. Mas eu acredito que hoje você deva fazer toda uma preparação para isso. Porque até o mundo mudou, situação, né? Você pode precisar voltar. E aí, nessa volta que você tem, é importante que você tenha algum recurso, alguma coisa. Porque antigamente era assim mesmo. A pessoa deixava a faculdade. Eu cresci vendo as pregações de alguém dizer assim, eu fazia faculdade e tal e deixei tudo pelo abandonei evangelho. Tudo. Eu deixei tudo. Eu também, quando foi no meu ensino médio, eu disse, não quero, eu quero isso aqui. Eu quero missões, eu quero esse trabalho. E foi o que eu fiz hoje. Para quê? Para depois voltar a estudar, entendendo que isso é o mais importante. Hoje eu percebo isso. A obra missionária, muita gente assim tem muita dificuldade. Alguém pode pensar assim, não, eu tenho um obreiro, ele tentou estudar, não deu certo, ele tentou trabalhar, não deu certo. Eu acho que ele dá certo pro campo. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque ele não deu certo estudar, nem pro campo, que ele tem que ir. Por ao contrário, eu acredito que ele tenha estudado sim, ele tem trabalho sim, e ele deva ir pro campo. E aí sim, alguém que tenha todo um recurso de vida, toda uma preparação, sabendo que se ele for, ele possa voltar e ter como continuar a vida dele. E não paralisar, parar. Eu não concordo muito com essas coisas, não. Mas você tocou no outro ponto agora no final, falando assim sobre a questão de hoje, o relato de alguém ir ao campo. Vamos lá, vamos ver o que é a igreja hoje. Quando você chega para uma família, de crente mesmo, crente, você chega para uma família hoje e pergunta, tu viu fulano? Como é que tá fulano? Fulano tá bem. O que é um bem para uma pessoa? É alguém com casa, transporte, que tem um certo valor aquisitivo na conta bancária, que tem status sociais. Isso é alguém bem. Se você chegar e disser assim, rapaz, meu filho é um missionário. Ô, rapaz, é mesmo? É assim, eu vou orar por ele. É assim que a pessoa pensa. É assim que a pessoa pensa, assim. Se você chegar e disser para alguém, antigamente mesmo, assim, voltando o tempo assim, mesmo na católica, assim, alguém da família que queria ser um padre, era uma honra para uma pessoa. Se você perguntar hoje, alguém que dizer assim, eu quero ser um missionário, hoje no meio da juventude, você não percebe assim que essas pessoas queiram. Porque às vezes isso é uma questão assim que foge do que dá status, foge do que seria bom para aquela pessoa. E na verdade, assim, a gente percebe que a obra missionária é algo importante, que é algo necessário, que é algo urgente, que só aqueles que têm realmente amor pelas vidas fazem a obra missionária. E aí eu percebo que muitas pessoas hoje não valorizam mais. Eu fico fascinado quando eu vejo assim um filho de um missionário dizendo, eu quero fazer missão como meu pai fez. Isso é maravilhoso. Ele viu o pai dele ali. Mas você sabe por que às vezes não quer? Também tem um outro lado. Às vezes ele viu o pai sofrer tanto, a mãe sofrer tanto, o casamento ir por um triste se acabar. Tanta privação, tanta dificuldade, que ele diz assim, não, quando eu crescer, qualquer coisa, menos missão.
Eu posso até continuar na igreja, mas menos com missão. Ver o abandono, ver coisas. Então, desculpa te interromper. Então, se a gente parar para não é nem a obra missionária, no caso são as igrejas que enviaram de maneira irresponsável. Lembrando que nós não estamos criticando aqui obra missionária, nós não estamos aqui dizendo que você não vá, pelo contrário. O que nós estamos fazendo é a comparativa de quê? De que outrora as pessoas tinham mais essa disponibilidade e esse amor. Porém, com as problemáticas desse envio, a manutenção de quem foi enviado, o de não ter o cuidado de quem foi enviado, acabou que esfriando no coração dos irmãos. Eu acho que essa é a vertente, e acabou tendo, como é que eu posso falar, esse recuo de pessoas que querem ir para o campo. E você tocou no ponto que, com todo respeito a todos os nossos irmãos, eu e você podemos dizer isso, nós vivemos. Irmãos, nós estamos falando de obra missionária aqui, mas tanto o Mauro como eu, a gente sabe de fato que é estar no campo sem ajuda. Vamos abrir o jogo aqui logo, bora? Nós sabemos o que é estar no campo sem ajuda, sem salário, sem como é que fala? Sem estabilidade, sem investimento. Às vezes, eu não sei se era, você com certeza pensava a mesma coisa que eu. Às vezes, Mauro, tudo que eu queria no campo missionário era uma coisa, não era nem dinheiro, não era casa, não era nada, era só que alguém ligasse. E aí? Você tá bem? Não, você tá vivo, Mauro? Quando eu converso assim com os outros colegas, eu dizia assim, macho, o que é que mais te... Eu falo macho assim, porque... Nordestino raiz, nós aqui. Macho, o que é que tu mais sentia saudade assim, macho? Era quando eu ligava e via que vocês estavam todos juntos e eu lá sozinho. Oh. Rapaz, era uma coisa assim, que eu sempre mexia. E mesmo assim, eu vou dizer uma coisa pra você. E a nossa sorte, eu digo isso, porque nós estávamos ali, embora que sem recurso, sem nada, mas com o coração tão aberto mesmo, tão sincero, que Deus, ele olhava e dizia, não, eu vou cuidar. E cuidava. Porque diante de Deus, nós não podemos dizer que ele não cuidou. Ele fez a parte dele. Não, cuidou. O que eu mais fico pensando mesmo foi a questão da igreja. De realmente não ter cumprido, às vezes, muitas das vezes, com o que se prometia, com o que era proposto a fazer com aquela pessoa. Assim, eu vi muito caso assim, de irmãos bons, que tinham realmente uma chamada, voltar. E graças a Deus eu vi outros também, esse é o meu exemplo, que realmente em meio à luta, em meio à dificuldade, segurou firme e foi até o fim. Mas eu acredito que outros que voltaram, eu não critico também não. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Eu já voltei. Teve campo missionário que, irmãos, eu, jovem, 18 anos de idade, inexperiente na vida, não aguentei, confesso para você, não aguentei, voltei. Por muito tempo eu tinha aquele negócio na minha cabeça, vou pagar um preço. Não, fala assim, não é? Eu lembro daquela época que, não sei se você vai concordar comigo, mas tinha uma época que a gente falava assim, irmãos, ó, você vai fazer a obra? Não sei. Cuidado. Você vai pagar um preço. E a gente tinha aquele negócio, Mauro, de não posso voltar, não. Eu quero que você entenda, você que está nos assistindo, que nós não estamos aqui criticando a obra missionária, não estamos dizendo para você voltar se você é um missionário, não. Nós estamos falando uma realidade que acontece hoje e aconteceu no passado. E até hoje, eu tenho um contato de missionários, irmãos, eu até peço isso para você. Se você conhece algum missionário, você que tem telefone de algum missionário, por favor, ligue para ele. Ligue para ele, mande uma mensagem, diga que ele é importante, diga que você está intercedendo por ele, diga que você invista nele, dê uma semente para ele, mande uma oferta para ele, sabe? Olha, mas essa oferta aqui não é para a sua igreja, não, é para você. Você comprar uma roupa para você, para o seu filho. Porque assim, gente, a gente tem que entender uma coisa. A gente sempre aprendeu isso na igreja. Missão se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram e com as mãos abertas dos que contribuem. Então você pode fazer obra missionária de todo jeito, né? Não há desculpa para não fazer obra missionária. Então assim, se você tem chamada de Deus, eu quero te incentivar. Se você sente essa chamada dentro do seu coração, vá para a obra. Vá fazer a obra do Senhor, mas se prepare, porque a realidade hoje mudou, né, Mauro? Com certeza. Eu, pelo menos, para todos vocês, eu digo, Mauro, se existe uma oração que eu faço e torno pública agora essa oração, digo a Deus, eu ainda quero voltar. Cara, porque isso é legal. Eu digo sempre isso assim, porque eu quero gastar a minha vida no reino, nos propósitos do Senhor na minha vida, na vontade do Senhor para a minha vida. Agora, eu não vou mais assim, de outrora, não que eu confiava, mas se eu já não confiava, agora é que eu não confio mesmo. A minha confiança agora é no Senhor. E eu quero ouvir nitidamente a voz dele dizendo para mim, não quero que alguém que ache que eu tenho condição de ir para mim ir, ou que alguém queira me enviar. Eu quero realmente ser enviado por Deus, seja aonde for,
E eu quero ter recursos para me poder continuar a minha vida, mantendo a minha família, no básico, não é com riqueza, com luxo, não, que isso aí nunca me fez sentido, não. Quem um dia foi rico e sabe o que é pobre, ele sabe o que é. Mas eu que nunca fui rico, eu não sei o que, então não faz diferença nenhuma para mim. Então, eu quero mesmo é uma vida realmente para Deus. Eu ainda penso em voltar. Oxalá. Oxalá se você agora largava o trabalho, tudo, ia para o campo. E hoje eu quero... Por que eu escolhi um pouco essa profissão, professor? Porque eu imagino, escola vai ter algum canto, eu vou dar aula, eu vou fazer alguma coisa para alguém, vou alfabetizar alguém, alguma coisa. Eu penso que poderia unir conciliar, isso, conciliar, a palavra é essa. Eu penso e recomendo, quem tem essa chamada de Deus, não desistir não. Eu, hoje, era para estar no campo. Não era para ter essa entrevista aqui com alguém que está ainda no campo. Porque se existe Mas seu coração nunca saiu do campo. Se existe um tempo em que eu fui feliz, foi no campo. Eu nunca me esqueço, ó, lá em casa, campo de Itapiúna, minha mãe veio me visitar pela primeira vez. Aí nós estávamos jantando, um fígadozinho que uma irmã trouxe para mim. Era tão gostoso aquela carne, aquele ambiente. Lá em casa, eu olhei para a mãe e disse assim, mãe, eu tô tão feliz. Aí alguém pode dizer assim, poxa, pouco, tão... Ser feliz. Não existe nada melhor do que você saber que está fazendo a vontade de Deus. Não existe nada gratificante de você entender que está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus está lhe mandando você fazer. É onde você começa a ver na Bíblia. Um bocado seco, em paz, do que o muito com contenda. Eu lá queria estar em outro lugar naquele momento, podia ter me oferecido outras coisas, outra profissão, ou com mais dinheiro, mas se eu não tivesse em paz, eu não troco aquela paz que eu senti naquela noite por o que eu estou vivendo hoje. Você pode dizer assim, poxa, você está mal? Assim, não é que eu estou mal. Eu me sinto às vezes assim um pouco incompleto pelo que Deus me chamou para fazer e não está fazendo. E faço, claro, aqui na igreja local, ajudo o meu pastor, tudo bem. É ativo, viu? Mauro é ativo. Eu penso assim, quem sabe um dia eu voltar, Deus sabe todas as coisas. Se for da vontade dele, eu quero sim. Por que não? Cara, isso me impactou, mano. Não, é sério, eu penso mesmo. Cara, te admiro, ó. É porque sério. Assim, ó, você só vive uma vez. Só uma. E essa vida, ela é curta, não é longa, não. É curta. Por que não você gastar toda a sua vida em prol de alguém que lhe ama de verdade, que é Deus? Em prol de alguém que realmente se importa com você? Porque assim, ó, Deus, quando ele olha para mim, ele não quer saber quanto é que eu tenho, se eu estou bonito, se eu estou cheiroso, se eu estou arrumado. Ele sabe quem eu sou, conhece todos os meus pecados. E mesmo assim me ama. Você acha que eu não tenho uma vida para dar a ele? Não tenho. Anota essa daí, que você é forte. Eu tenho uma vida assim para dar a ele. É por isso que às vezes eu fico meio assim, com muita gente na igreja. Insatisfeito porque eu não tenho um celular como a irmã tem, um iPhone, não sei o quê. Eu tô triste porque eu queria estar em um determinado local. Eu olho as redes sociais e eu vejo todo mundo sorrindo, todo mundo viajando. Poxa, a vida não é rede social. Cada um tem seus momentos, cada um tem sua vida. Se você vai ser feliz em uma praia, você pode ser feliz na Barra do Ceará, ou se você ser feliz em Guaramiranga. Aliás, Guaramiranga não, vamos estar aqui, Fernando de Noronha. Mas o que é a felicidade? A felicidade é Cristo, é você estar ali com sua família, bem com Deus. Acho que isso é o mais importante. Eu era feliz no campo. Não estou dizendo que eu sou infeliz, estou triste. Não estou dizendo isso não. Não, foi entendido. Mas eu estou dizendo que eu olhei para a minha vida naquele tempo, eu estava completo, realizando o sonho, pastoreando, vendo vida sendo salva, vendo vida sendo liberta, visitando. Você sabe o que é sonhar um dia antes, ganhando uma vida, e quando você passa no outro dia, você vê a mesma casa, o sonho ali, a pessoa chamando você, ei, vem aqui fazer uma oração, e você ganha uma família toda para Jesus. Poxa, meu irmão, você está diante de Passa a Macedônia. Deus. Você está diante de tudo que Deus está ali fazendo, ali lhe proporcionando. Você chegava assim num local, numa igreja pequena, assim, aqui é grande, aqui pequena. Você chega lá, a única coisa que me disseram assim, ó, lá tem 3 pessoas fiéis ao nosso ministério na época. Essas 3 pessoas não saem. Chegamos lá, começamos um trabalho. O templo ficou cheio. Eu tive que pegar as cadeiras do altar, colocava o pessoal sentar. Tinha um irmão que foi me ajudar,
nós colocamos um banco lá fora, lá não cabia dentro da igreja, um banco lá fora. As pessoas lotavam o banco. De repente eu olhava as cadeiras do altar da igreja, as cadeiras da igreja cheias, o banco cheio, criança lá em fora, com a irmã cuidando das crianças, que não tinha espaço, e gente em pé. Só Deus faz isso. E para mim, eu olhava para aquilo ali, era como se eu fosse um pastor presidente aí, uma igreja de grande. Eu era fascinado, realizado, o cara mais feliz do mundo era ali. Porque assim, Mauro, a gente vê essas igrejas, essas megas igrejas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 500 pessoas, né, Mauro? Mas eu posso dizer que só um missionário ele sabe. Você olhar assim, ganhei um, né? Aí você olha para o ganhei 2. Então, assim, você não tem noção do que é o preço. É por isso que o pastor missionário, porque eu tenho costume dizer isso, tem um pastor, ele é pastor, mas tem um pastor missionário. Eu não sei nem se posso fazer essa, como é que eu posso falar? Dar nome a essa distinção. Não sei nem se eu posso fazer isso, mas vamos imaginar aqui. Para mim tem um pastor, aquele que aprendeu a pastorear, que é um ótimo pastor, inclusive é um ótimo pastor, administrador, tal, investidor, mas para mim tem aquele pastor missionário. É aquele que a igreja pode estar com 1.000 pessoas, ele abraça tudinho. Porque ele entendeu que se faltar um, é de uma grande importância, porque ele tem um coração missionário, ele não quer perder ninguém. A gente sabe quem era aquela pessoa. A gente viu quando a gente chegou lá na casa daquela pessoa, viu toda a situação. E quando a gente vê todo aquele processo de transformação que aquela pessoa está vivendo, isso é gratificante demais. Isso é maravilhoso demais. E depois a gente ouve relato, eu ia tirar minha vida, não tirei porque você... Tá entendendo? Essas coisas assim são o que é bacana na vida Mauro, de quem vive a obra missionária. Desculpa te interromper. Deixa eu fazer uma pergunta assim, Mauro. Qual foi a experiência mais marcante, falando de obra missionária na tua vida, assim, que você, algo que te impactou, ou foi um susto, ou foi um milagre, ou foi uma providência de Deus, ou foi, assim, algo que você diz assim, isso aqui me marcou, isso aqui no campo. Tem alguma experiência? Claro que deve ter outras, todas marcas, mas tem uma assim que você até como se fosse teu xodó, assim, você, olha, eu nunca esqueço disso aqui. Na verdade, assim, tudo que a gente vive no campo se torna, assim, que são formas marcantes mesmo. Mas, já que tem que dizer foi uma situação assim. Eu lembro que eu cheguei numa congregação que eu estava, eu não tinha salário, eu recebi ajudas. E aí eu cheguei para minha esposa, cheguei para minha família, disse, não, eu tenho que voltar para Fortaleza, a situação é complicada e eu vou voltar. Minha esposa disse, não, tudo bem, à noite eu conto para a igreja. Quando eu cheguei para contar para a igreja, eles disseram, não, rapaz, não faça isso não. O que é duas pessoas a gente ajuda. E aí, meu irmão, eu queria que você visse o que esses irmãos fizeram. Começaram a chegar lá em casa para ajudar de todas as formas. E foi aí que a gente ficou por um bom tempo lá. De lá a gente foi para outro campo. Para mim essa noite assim foi uma noite assim que eu vi assim que o meu trabalho era para ser dando continuidade. Então não era para interromper. Foi aqueles irmãos ali, naquele momento que chegaram com as condições deles. Com as condições dele, disseram, não, nós vamos lhe ajudar, nós vamos. E assim foi. Rapaz, eu não me esqueço desse dia. Para mim foi aquilo dali. Agora fora o batismo nas águas, que a gente batiza, irmão. Cada culto, às vezes, a salvação. Eu sei que na sua vida missionária, você já ganhou muita alma para Jesus, eu sei. Mas tem algumas, não precisa nem falar o nome se tu quiser, tá? Mas tem alguma alma assim que tu, no campo missionário, diz assim, que quando, Jesus, essa aqui, quero ganhar essa aqui. E assim, eu nunca na tua cabeça tu imagina, não, aquele ali, claro que o missionário sempre acredita, né? Mas eu digo assim, não, aquele ali é muito difícil, sei lá, aquele ali foi Deus mesmo que trouxe. Tem alguma experiência assim, de alguém que tu ganhou para Jesus, ou que tu queria ganhar para Jesus, que te marcou assim? Assim, eu lembro desse caso que eu citei, dessa família. Porque assim, essa família estava toda afastada do evangelho. Dessa família, eu mandar para eles, vão saber na hora que é ele. Um dia antes eu tive essa visão, à noite, eu orando por essas pessoas. Quando eu passei, eram umas 11 horas da noite, nós já estávamos em deixar uns irmãos, aí vinha eu e outro colega de obra, aí a irmã foi e chamou a gente para fazer uma oração, a gente disse, Mauro, tá tarde, aí uma senhora, aí eu falei, vamos, temos que ir. Aí a gente foi lá, era uma sala assim,
nós oramos, e eu lembro que eu cheguei a casar ainda o filho dela, eu cheguei a batizar um dos filhos dela, depois o marido, já no final, também aceitou a Jesus. Aí você diz assim, poxa, o marido, como foi essa situação assim? Eu lembro que ele estava indo matar um cara. Tava indo? Matar um cara. Meu Deus. Ele foi lá em casa com arma na mão. Mauro, eu ia estragar a minha vida. E foi para a igreja à noite, e depois continuou assim, fazendo a gente visita, assim. E essas coisas assim que a gente vai fazendo esse trabalho assim. E muitas das vezes assim, da gente visitar, da gente ir acolher uma pessoa, eu lembro de muitos mesmo. Pessoas que até hoje, mesmo assim, você diz assim, poxa, como é que eu faço isso? Às vezes eu digo assim, ó, os irmãos lá da colônia, vai saber. Deus abençoe os irmãos lá da colônia. Os irmãos lá de Itapiúna, não estão mais pastoreando, não sei não se vocês estão na igreja, eu não lembro, não sei. Eu perdi contato às vezes com alguns, mas eu apresento mesmo assim a Deus. Eu intercedo mesmo. O coração ainda está lá. Joatama, Jesus abençoe os irmãos ali de Joatama, eu sempre digo isso. Porque eu ainda, Joatama, até hoje ficou sem dirigente. Eu saí de Joatama, tá com mais de 8 anos. 8? Tá com mais de 8 anos. Até hoje, eles não têm um dirigente. O último dirigente fui eu. Eu entreguei a congregação e ninguém assumiu. É carente ou não é o missionário? Muito. E quem foi que ficou lá? Os próprios irmãos. Fui lá depois. A quem enviarei? Fui lá depois. Eu falei, poxa, vocês ainda estão continuando aqui? Aí sabe qual foi a palavra da irmã? A gente aprendeu com o senhor. Irmão, isso é forte, cara. Eu falei, isso é forte, gente. Vocês compram as coisas assim. Mesmo jeito que o senhor fazia. Nós não fazíamos a listazinha, quanto é que cada um pode dar. Mas até hoje faz isso, compra o suco para eles mesmos. Eles aumentaram a igreja do lado. Só eles mesmo. Por eles mesmo. É bênção. Poder de um ensinamento, né? É bênção. Isso é forte, mano. Ei, rapaz, se a gente pensar aqui, a gente vai eita, coração, né? Lembrando as coisas, mano. Não. Rapaz, foi o melhor tempo da minha vida. Foi o melhor tempo da minha vida mesmo. Um dia desse, eu conversando com minha esposa, e nós entrando assim naquela discussão de casal, aí ela foi e falou assim, oxe, Mauro, tal. Eu falei, nós não tava lá. Não era lá que eu dizia que era bom, tal, aquela coisa toda. Nós nunca era para ter saído. E às vezes quando a gente volta para cá, iludido com emprego, iludido com estabilidade, família perto, poxa, cara, a gente estava fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é um privilégio. Não é fardo nenhum, não. Às vezes as pessoas encaram com fardo, canseira e tal. Não, irmão, é um privilégio, é um prazer. Você chegar e dizer assim, pregar, poxa, tanto pregador, tanta gente, e a igreja lembra de você para pregar, um irmão que convida você. Eu fico isso assim pensando, Deus, obrigado. Eu fui sábado agora, só para você ter uma ideia, ó, a obra missionária. Cidade aqui próximo. Eu vi. A gente para o carro. Lá tem acesso a carro, mas pra gente é melhor ir a pé mesmo. Se nós fosse de carro, isso é muito mais longe ainda. Porque nós ia rodear toda uma serra para chegar lá. A gente para o carro e anda 30 quilômetros a pé. Só que não é 30 quilômetros assim, dentro de uma mata, de uma serra. Descendo assim perto, todo aquele subindo, uns com um pedaço de pau, outros assim com lanterna. Choveu, molhou toda a Bíblia. Eu fui pensando de terno, eu levei um terno, uma gravata, nem preguei de terno, tava tudo molhado. Eu só troquei uma blusa lá para pregar. Eu não lembro se era 15 irmãos, 10 irmãos, assim, mais ou menos isso. Uma igreja Assembleia de Deus pequena, no meio de um interior, uma congregação daquela ali. Mas quando a gente termina, vem para casa, é a sensação de quê? Dever cumprido. Trabalho feito, missão dada, é missão cumprida. Sabe de quem eu ouvi isso? Pastor Ramos. Pastor Ramos na escola de missão. Imperatriz do Maranhão, um abraço para Pastor Ramos, a secretária de SEMAD. Está tendo lá agora a escola lá de missões deles. Cheguei lá no dia, ele disse, vocês não estão aqui para ficar doentes, vocês não estão aqui para ficar cansados, não estão aqui para reclamar, porque aqui com a gente é missão dada, é missão cumprida. Até hoje, eu tenho esse lema comigo. Até hoje eu digo para os irmãos. Quando eu lembro que lá na escola de missão, um dia chamaram a gente meio-dia. Ei, você, tu, vem cá. Para pegar uns bancos, não era cadeira não, cadeira agora. A igreja usa cadeira agora, era banco. O congresso que ia ter no final de semana.
eu fui olhando, batendo assim. Poxa, mas só chama eu, mano. Por que não chama os outros? Por que não chama os outros? Nunca me esqueço. Marcos Luiz, lá do Pará, olhou para mim e disse assim: é bom que chame você. Sabe por que chamaram você? Porque você tinha força, é você que realmente se garantia para subir nesse caminhão, com banco, com tudo. Enquanto estão chamando você, é porque é você que serve. No dia que não me chamar mais, você não serve mais. E eu me calei. Hoje, quando diz assim, vamos, chamaram, é eu mesmo, estão lembrando de mim. Porque vai chegar a hora que não vão mais lembrar. A igreja é assim. Eu nunca me esqueço de um jogador. Cara, isso tá mexendo comigo, ó. Eu nunca me esqueço de um jogador. Eu achei isso fascinante dele. Ele chegou e disse assim: vou parar de jogar. Eu dei importância à entrevista, mas essa eu dei. Ele disse assim: vou parar de jogar. E quando ele falou que ia parar de jogar, o entrevistador disse assim: poxa, vai parar. Você ainda é novo. Você ainda pode, tem condição, você tem futebol para continuar. E ele disse: é por isso que eu vou parar. Eu não queria parar. Os outros dizendo: tá velho, cara, tu não joga mais nada. Assim é a vida da gente. Muita gente na igreja, assim, fica nessa situação. Ah, não serve mais? Coloca pro lado. Ah, não serve mais? Não, eu não quero isso, não. Eu sinto que eu posso continuar, eu tenho força, eu tenho saúde, Deus me deu tudo isso. Eu quero gastar essa minha vida na obra de Deus, nos pés do Senhor. Eu quero me cansar aos pés do Senhor. Eu sonho com arrebatamento, eu estando trabalhando, eu estando envolvido e Deus me levando. É isso que eu quero. Eu disse para minha esposa antes de sair daqui, antes de vir para cá à noite. Ela disse: meu filho, rapaz, você me ajude mais, por favor, a gente precisa aqui e tal. Eu chorei, eu não lhe falei há 14 anos atrás que eu era missionário. Eu falei para ela, discussão lá de casa. Eu tô dentro do carro, como foi? Eu falei: Joênia, eu quero a minha vida, dar os meus últimos suspiros dentro da obra de Deus. É isso que eu quero. Não estou dizendo que você quer, estou dizendo, não, é o que eu quero. Eu quero me gastar na obra de Deus, eu quero fazer isso mesmo para o Senhor. Eu sinto que eu preciso, eu sinto que é isso que me move, é isso que me faz acordar todo dia, saber que Deus está me mandando fazer algo que eu preciso fazer, e é isso que eu tenho uma missão. Todos nós temos uma missão. Faça o que Deus me mandou você fazer. Você não precisa ter um ministério conhecido, você só precisa ter um ministério fiel. E nem sempre o fiel é o conhecido, nem sempre o fiel é o que tem mais curtida, nem sempre o fiel é o que os outros aplaudem, nem sempre o fiel é o que os outros gostam. O fiel é aquele ministério que Deus, no seu íntimo, sabe o que você está fazendo. Você está ali vivendo o que Deus planejou para você. Para mim, isso é o mais importante. Não tem coisa melhor na vida do que você estar no lugar certo, na hora certa. O pastor, essa semana, ligou para mim e disse assim: estou pensando em voltar para Fortaleza, estou pensando em fazer Uber. E eu disse: poxa, cara, mas quem foi que te levou para ir para essa cidade? Por que você quer vir para cá? Se Deus já lhe levou você para ir, então, tá entendendo? Recuar. Difícil. Não vou dizer que é fácil. Tem uma frase que eu ouvi de um pastor que ele disse assim: a obra de Deus começa difícil, parece impossível, mas é assim que ela é feita. É desse jeito. A gente sabe que fácil não vai ser, sabe das dificuldades, mas é necessário a gente estar lá. A gente está ali naquele lugar que Deus planejou. Aqui é uma conversa assim descontraída. Eu posso lhe dizer assim, que eu tenho inveja assim de amigos assim que não voltaram, não retrocederam. Se é uma inveja assim, eu digo, eu tenho uma admiração por aqueles que não voltaram, porque quando eu vejo hoje a vida deles, eu fico assim: poxa, eu queria estar aí também. Era onde eu queria estar. Eu sou fascinado. Quando eu olho, eu lembro da minha vida antigamente, uma vida livre. Participar de 4 dias numa convenção, de depois já marcar uma semana numa agenda numa outra igreja e dizer assim: vamos para o interior, e passa uma semana aqui evangelizando. Era a minha vida, era isso. Você pode assim: poxa, por que você não quer trabalhar? Não quer isso? Não, eu trabalho, tenho anos de carteira assinada. Não é isso. É a chamada. É a chamada. É a chamada. E tá bem acesa, né, Mauro? Tá acesa, tá queimando aí. Porque assim, a gente ouve uma coisa assim, às vezes você pode dizer assim: poxa, é insignificante. Mas não, fica dentro do nosso coração aqui dali, martelando, nos chamando. E assim a gente sente que ainda pode fazer mais ainda para o Senhor. Você pode dizer assim: poxa, juntando a minha vida com a sua, assim,
Alguém pode olhar assim, pô, vocês fizeram muito. Não. Eu digo, a gente pode fazer mais. Pode fazer mais. Muito mais ainda. Eu estava falando isso para a pastora Thaís ontem, nós lá em casa, justamente tá falando sobre isso para ela, sabe? Eu estava olhando uma hora assim, eu tenho 35 anos, gente, fazer agora em junho. Na verdade, eu tenho 34, eu já estou me acostumando a falar. Mas uma hora eu estava falando para ela ontem, sei. Estava falando para ela o seguinte, eu sei que eu sou novo, né? Sou novo, tem muita coisa para a gente fazer. Mas, Mauro, eu estava falando para ela assim, eu tenho medo, não me interpretem mal o que eu vou dizer, tá? Eu tenho tanto medo de eu morrer hoje. Não um aspecto de salvação, não, porque eu sei que eu tenho certeza da minha salvação, eu sei o Deus que eu sirvo e sei da vida que eu tenho levado diante de Deus. Mas eu tenho tanto medo de eu morrer hoje, porque eu sei que eu fiz pouco, mano. Tu tá entendendo o sentimento? Dá para fazer mais. E a gente sabe que a obra missionária não é fácil, é difícil. Inclusive, eu até quero dizer para vocês aqui, diante de Deus, que o Mauro é meu amigo íntimo, particular. Por diversas vezes eu perturbo o Mauro, né, Mauro? Mauro, me socorre, ora junto, sabe? Me escuta. Porque há uma pressão na obra missionária, há uma pressão do pastoreio. E às vezes o missionário, o pastor, ele sente essa necessidade disso aqui, ó, de conversa. Mas o que eu quero dizer? Eu olho, Mauro, para mim e vejo isso. Eu estava falando para ela, eu tenho medo, porque eu não fiz nada ainda. Eu olho para a vida dos outros pastores, amigos nossos, nossa, olha o que eles já fizeram. Eu estava vendo agora esses dias um pastor que eu não gosto dele, pouco, que é o pastor Adalto, que agora acabou de ser transferido para outra cidade, Crateús, e estava numa igreja, podemos dizer, estabilizada, né, com uma história, e de repente larga de novo lá e vai para um canto para começar do zero. E você percebe essa chama, né? E você percebe a vida que deu quando eles olha, tu vai para um lugar que vai começar do zero, parece que acendeu o menino de novo, né? Aquele negócio do. Então, assim, eu tenho esse medo, sabe? E eu olho para minha filha hoje, eu estou abrindo o coração aqui. Se você parar para analisar, essa conversa nossa aqui está sendo bem aberta mesmo, então, sem receio de privar alguma coisa. E eu olho para minha filha hoje, Mauro, eu fico me perguntando, e eu me pergunto, como vai ser a obra missionária daqui 15 anos, 10 anos, daqui 20 anos, quando for a vez dela? Qual é a temperatura, se é que eu posso dizer assim, que nível vai estar essa chama dentro dos corações dos jovens, para querer fazer? É claro e evidente que hoje existem várias formas de evangelizar, a gente vê muitos pastores, homens de Deus, várias igrejas fazendo obra missionária, fazendo investimentos missionários, mas vamos falar aqui da vida real? Não vamos falar da mídia, não, vamos falar da vida real. Como é que tá isso aí? É algo assim que a gente fica a pensar, é preocupante. Assim, porque se não houver algo para se fazer agora, se a gente não plantar agora, a gente não vai colher amanhã. Então, assim, a igreja do futuro, como é que a gente se imagina a obra missionária? A cada dia que passa, a gente vê poucos envios. E aí a gente fica assim, a se pensar assim, tem diminuído. Tem diminuído, o que tem acontecido. A gente percebe assim que, glória a Deus, você pode dizer, não, eu vivo num contexto de igreja missionária, amém. Glória a Deus para a sua Mas vida. a gente observa assim que existem igrejas que, em geral, né? já não se envia, já não se faz nenhum trabalho de evangelização. Às vezes é os 3 S, eu estou aqui sentado, satisfeito e salvo. Foi e aí a pessoa olha como assim, é, Mauro, os 3 S? Sentado, satisfeito e salvo. Sentado, satisfeito e salvo. Então, assim, a igreja hoje, ela climatizou, fechou, o número de membros está aqui, não me dá trabalho, ração crente feito. Então, eu vou atrás de quem? Para quem? Até porque esses que estão casando vão ter filho, é mais membro, e assim, a gente vai ver nessa vida mesmo. É claro que a gente observa, claro que nós estamos falando de exceção, não é de regra. Mas a gente vê essa igreja hoje. É notório, não tem pra onde esconder. A igreja hoje, assim, muitas delas, elas pararam nesse trabalho missionário. Infelizmente. Lembrando, como a gente está falando, a gente não está generalizando, tá, irmão? É um contexto que a gente percebe geral, né? E até mesmo da nossa perspectiva, onde a gente mora, a gente percebe isso, na nossa região. Hoje em dia você vê mais falácias de missões, vamos ser bem sinceros. E assim, Mauro, eu tenho uma crítica, e também não me interprete mal, também não quero generalizar, tá? Não quero generalizar, mas eu acho que até o nome missionário e missionária ficou banalizado. Ficou, porque assim, ó, o que é um missionário, assim, na mente de muitos, assim, ele acorda meio-dia, aí ele pega um celular desse assim, vai começar a fazer live, profecia, pede pix,
Quando chega a noite, ele vai pregar na igreja. Colhe uma oferta e diz: sou missionário. Poxa, mas isso não é trabalho de missão. Não é isso que a gente fizemos. Como era o nosso trabalho? Era abrir a igreja, limpar, Evangelizar sol quente. Visitar irmãos. Consagração de manhã, evangelismo à tarde. Não era assim? Porque Visita. só que a gente tá dizendo assim: poxa, eu tenho vontade de ser pastor, assim. Aí você a pessoa diz assim: eu me imagino pregando, a igreja dando glória a Deus, assim. Poxa, talvez você sonhe ser um pastor. Né? Às vezes a igreja não é só isso. Né? Essa foi boa. Você pode, assim, você tá aqui agora, você pode assim: vamos para casa, mal. Não, às vezes nós vamos, quando nós chegamos mais de caminho, um membro liga: vem aqui em casa. Minha mulher tá querendo se arrumar para ir embora. E você vai. Ó, dia 18 agora, minha esposa faz aniversário. Eu tenho essa sorte, ó, de mãe e esposa fazer aniversário, tudo no mesmo dia. E aí, o presente tem que ser proporcional, quase igual, tudo isso aí acontece. Mas imagina assim. Bem-aventurados sois vós. Quando a gente observa, um dia lá em Quixadá, lá tem um cedro, tinha umas barraquinhas que vendiam peixe lá, todo mundo arrumado para ir. Um telefone liga e diz assim: vem para cá urgente. Irmã Eulina acabou de perder sua filha num parto. A criança sobreviveu, mas você tem que vir para cá urgente. E eu digo assim a todo mundo: não vai ter mais nada. Nós vamos para lá. E aí a gente cancela nosso almoço, nossa programação para ir para lá. Isso é amor à obra. E qual foi o dia todinho? Foi andando num carro, levando os outros que estavam da família, estava passando mal para o hospital, voltava, ia lá, passei a noite no velório, de manhã vai enterrar. Quando é assim aquela coisa toda, e você diz assim: isso é obra. Quando você diz assim: poxa, eu ainda ficava assim, às vezes assim: poxa, será que fiz tudo? Será que dei toda a assistência? Será que não estão precisando de mais? Será que não está alguma coisa assim? A gente ficava ainda muito nesse negócio todo, porque era isso. É uma verdadeira doação, né? É uma verdadeira doação. Você se doa mesmo. Porque é isso que é obra. Se você já pensa assim: eu quero ser pastor de igreja. Poxa, assim você pode dizer assim: como é esse trabalho? É mais ou menos isso aqui que nós estamos falando. Você pode olhar assim, na vida do seu pastor, você pode assim: ele cuida de pessoas lá na igreja, vamos supor, membros de 100 membros. Ele está cuidando de pessoas ali, mas tem pessoa que não gosta dele. Tem pessoa que... E ele trata todo igual. E ele tem que tratar todo mundo igual, ele tem que aguentar tudo, visitar calado, todo mundo, mostrar sempre aquele que está bem, entusiasmo, que está feliz. A gente prega a bênção, mesmo quando a gente sente que não está sendo, que não tem essa bênção. Está vivendo aquela bênção, pronto, a palavra é essa. E a gente faz tudo isso, e essa é a vida. E essa é a minha crítica, porque assim, às vezes, eu já fui em muitos lugares, muitos congressos, muitos ambientes. Aí às vezes chegava assim: rapaz, chegou o missionário fulano de tal. Aí você olhava e disse assim: pelo amor de Deus, estou generalizando não, você está me entendendo. Vem cá, vamos fazer de uma maneira figurativa aqui. Cadê as marcas? Cadê o deserto? Porque, eu assim, vou falar na minha perspectiva, tá? Na minha visão. Para mim, a palavra missionário, ela sofreu alterações. Por exemplo, teve uma época que missionário se referia apenas ao sofrimento, porque missionário tem que sofrer. Missionário que não sofre não é missionário, né? Missionário tinha que contar a história de que faltou o pão e na hora dele orou e o pão apareceu. É verdade ou não é? Missionário tem que contar a história. Não, se você não estava bem, é porque você não estava orando. Se você não estava bem, você não estava orando. É muito bom essa lógica. Se passou necessidade, porque não foi Deus que te viu lá, ou então você quis por conta própria. Então, primeiro era essa vertente. Depois partiu pro... Como é que fala? Partiu para aquela ideia assim: não, eu prego aqui, prego acolá, eu viajo assim, viajo lá, eu vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, vou para o Nordeste, eu prego. Isso era missionário. Porque se referia à ideia de missão. Tudo bem, nada contra. E agora, por último agora, se tornou uma palavra, como é que eu posso falar? Bonita. Não é mais porque sofre, não é mais porque sai, mas é porque status. Analisa para tu ver. Chamar o pregador irmão fulano. Não, tem que ter. Não tem mais aquele nome, né? Não tem mais aquele brilho. Então, assim, irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja. Vou abrir o coração aqui, que eu não tenho besteira comigo, não. Eu fui pregar numa igreja, e na hora do agradecimento, eu chamei o irmão. Eu não lembro se o irmão era presbítero, se era diácono, não lembro. Eu lembro que eu chamei o irmão. Eu não lembro se eu falei se ele era
o cargo eclesiástico dele, a função, não lembro. Eu só sei que o irmão fechou a cara e sentou. E eu também não entendi nada. Quando terminou a mensagem, o pastor olhou para mim e disse, não, irmão, vou dar um exemplo aqui. É porque ele é presbítero, chama de diácono. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com a nomenclatura do que ser. E uma vez, Mauro, eu não esqueço disso nunca. O meu pastor Jorge, de São Paulo, eu tinha 11 anos de idade. Um abraço para o pastor que me ganhou para Jesus. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, filho, é muito melhor você ser do que ter. Tem gente que tem nome de pastor e nunca foi. Tem gente que tem um título de missionário e nunca foi. Tem gente que tem um título de presbítero e nunca foi. Tem gente que tem um título de diácono e nunca foi. E eu aprendi uma coisa, pastor. Sabe o que eu aprendi? Ele dizia assim para mim, quando Deus ele usa um pastor para ungir alguém, a qualquer função que seja na igreja, não é porque ele está ungindo para a pessoa ser, é porque a pessoa já é. Tá entendendo? Então, tipo assim, se tu vai consagrar um diácono, não é porque ele vai ser um diácono, é porque o serviço que ele presta antes levou ele àquilo. Então, a obra missionária, falando dessa questão, eu vejo essa ao mesmo tempo que é uma discrepância, eu vejo uma ambiguidade de dois polos, em que as pessoas estão perdendo essa ideia de que de fato é missão. Na minha opinião, hoje, nesse mundo moderno. Ou agora, qual é? Ou agora é para o status, para me ganhar o nome, ou então eu preciso sofrer para que alguém me enxergue. E eu não vejo isso. A obra missionária é feita para ganhar almas para Cristo, tem que ser valorizada, e a igreja tem por obrigação continuar o seu trabalho missionário. Eu percebo assim, eu tenho algumas ideias. Exemplo, assim, para mim, antigamente eu percebi mais que você era escolhido mais por vocação. Então, assim, por que antigamente você dizia assim, às vezes você via a igreja, como é que eu posso aqui me expressar aqui? Eu acho que eu perdi aqui o que eu ia falar. Só porque hoje não é muito o quem quer, é o quem pode. Infelizmente, nós não estamos generalizando, tá? É preciso deixar bem claro, porque infelizmente hoje a internet tem muito esse negócio do como é que fala? Da palavra, né? Dependendo da forma que você falar, já puxa para um lado. Nós não estamos generalizando. Nós estamos falando desde uma perspectiva de prática, porque nós vivemos a obra missionária, passamos por ela, não somos os melhores missionários, não somos os mais experientes, mas podemos dizer, porque vivemos isso, tá? Na prática, né? O Mauro aqui tem uns 16 anos de ministério, 16 anos mais ou menos? 16 anos. Eu vou fazer agora 16 anos de ministério. Não somos o bambam, não, pelo contrário. Mas nós estamos abrindo o coração daquilo que nós já vivemos e da nossa perspectiva dessa mudança do que tem ocorrido. Sim, ó. Para mim, seminário. Hoje eu percebo que o seminário ele é muito mais assim, fins lucrativos. Você paga para estudar um curso teológico. Hoje é assim. Mas eu penso, no meu ver, assim, que seminário era para ser algo de igreja. E como é que era para ser feito? Meu ver. Era para ser feito assim. Nós temos um jovem casal vocacionado. Então nós vamos enviá-los porque eles são chamados, eles têm vocação, eles já provaram isso, eles já foram experimentados isso. Então esse é o perfil que nós temos a ter. Porque quando a gente vai ver ele no futuro, esse jovem, ele vai dizer assim, não, eu vou poder mandar um missionário porque eu sei o que eu passei. Alguém fez isso comigo. Então eu vou cuidar dele porque era isso que eu queria. Então foi isso que eu entendi de missão. Então hoje eu percebo assim que quando nós chamamos pessoas que não estão vocacionadas, não estão prontas, aquela coisa toda, então assim, muitos dos irmãos obreiros hoje, eles estão começando o ministério de onde o pai terminou. Então às vezes você vai ver uma situação dessa, eu tenho uma cidade aqui próxima, a igreja passou lá 32 anos com um pastor. 32 anos depois ele disse assim, eu vou entregar, gente, meu tempo passou. O filho assume. Nesses 32 anos, ao longo daquele altar, tinha irmãos que ajudou aquele pastor, que conhece o rebanho que estava ali com ele, que poderia ser, mas às vezes dá-se lugar ao filho, aquela coisa toda. Eu li um livro recentemente agora, de um pastor comentando no livro, que ele disse que numa convenção, um pastor presidente disse assim, eu vou dar um presente para o meu filho, hoje ele vai ser consagrado a pastor. Você já imaginou assim como é que estamos hoje como igreja? Aí você diz assim, poxa, nós estamos falando de pessoas, eu estou falando de sofrimento, pessoas que se doam, pessoas que... É sério o que eu estou te dizendo.
Olha, eu conheço um caso, a gente pode só contar os milagres, pode contar o santo que a gente está muito conectado, muito pertinho. Nós podemos ver um caso, há uns anos atrás, de uma consagração a um senhorzinho de idade mesmo. Com pouco tempo que a gente consagrou, não vou dizer o que é, para a gente não lembrar, para a gente não saber. Com pouco tempo que ele foi consagrado, ele morreu. Eu disse para o irmão, poxa, ele deu a vida toda pela igreja. Agora, ele não usufruiu dessa nova chamada dele, desse novo momento que ele iria viver. Por quê? nova etapa, né? Porque muitos, assim, olharam para a vida dele, assim, não valorizou aquele trabalho. A gente observa hoje, assim, muita gente simplesmente Só estamos se de pé por causa deles. A gente se intitula. Eu sou pastor, outro se intitula, eu sou missionário. Essas coisas é que estão tirando realmente O brilho. do que é realmente o pastoreio, o que é realmente o visitar, o que Banalizou. é o trabalho. Banalizou. De tudo que nós estamos falando, acho que a palavra é isso mesmo, para fechar. Se banalizou a situação. Eu vou citar aqui, nós estamos conversando. Eu lembro do meu primeiro pastor Paulo César. Você sabe o que era o trabalho de pastor? Antigamente a gente dizia assim, ó. Ele chegava e dizia assim, vai ter show, pro Novo Som, essas coisas, oficina G3. Eu não lembro dessas coisas que eu sou novo. Ele dizia assim, ninguém vai. E ninguém ia. Obediência, tal, um pastor. A gente chega para um membro e diz assim, ninguém vai. Eles vão. E todo mundo acha que é normal, e todo mundo acha que isso é normal. Eu não quero, eu tô querendo dizer onde eu quero chegar. Não é só pastor, não é só missionário. A membresia sente que tá tudo normal. Aconteceu comigo uma vez, fui exortar uma jovem para ela não cometer um erro, né? Fui exortar ela, olha, faça isso não é correto, não é bom para você. E aí sabe como ela me respondeu? Não, meus pais já deixaram. Acontece. Traduzindo. Pastor, não é mal não. Se eu não estou dando respeito nem para os pais, mas infelizmente banalizou muito. E aí você está preocupado com o seu filho. Alguém pode dizer assim, vocês são saudosistas, vocês estão só lembrando do passado. Não é que a gente esteja lembrando do passado. É porque algumas marcas, a Bíblia diz assim, olha, que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não sou assim do passado, da era medieval, não. Mas eu tenho certeza que bons costumes do passado da igreja, a gente ainda deveria manter. Vou dizer que nem os irmãos, eu sou da parede preta, ó. Teve um irmão que entrou uma vez, aí ele falou assim, o senhor é daquela igreja? Qual é a igreja? Da parede preta, galera, da parede preta. Então assim, ninguém aqui tá com saudosismo não, a gente entende assim, é que eu sempre digo, Mauro, eu não tenho nenhum problema com a modernidade, não tenho. O que não pode ser perdido da igreja é a essência, a base, não é isso? É até alguma coisa que você falou no estudo aqui que eu peguei. A obra missionária, ela pode ser feita de várias formas, de várias estratégias, né? Então, você não pode perder a essência do negócio. Mas assim, Mauro, resumindo aqui o que a gente está falando, infelizmente, a obra missionária, ela tem o seu poder hoje, tem muitos missionários aí fazendo a obra de Deus, e eu louvo a Deus pela vida deles, desde já quero até dar aqui aplaudir o missionário que está aí no campo fazendo a obra do Senhor, muitos missionários que a gente conhece. Se quiser citar alguém aqui que a gente homenagear, quero citar aqui, vou citar alguns aqui, quero citar aqui o pastor Adalto, o pastor Ney, pastora Juliana, pastor Neto, né, que estão no campo missionário, pastor Erlande, vários outros pastores aqui, que a gente poderia estar, pastor Renato. Eu tenho muitos amigos meus que ainda estão no campo, sabe? O pastor Baiano, que chama ele pastor, em 2008 fiz um curso com ele, que é o pastor Erinaldo. Então assim, nós temos muito, quer mandar um abraço, você pode mandar, para ficar registrado aqui logo. E vai lembrando aí de alguém. Se tiver, assim, eu lembro que a minha turma foi 2019. Meu irmão, para todos eles. 19 ou 2009? 2009. Realmente. Essa turma, eu lembro que até hoje, assim, eu queria muito, rapaz, poucos eu tenho contato. E aí eu sei que muitos deles foram ao campo até transcultural. Irmãs, irmãos. Então, com certeza fizeram um trabalho gigantesco. Muitas almas estão ganhando aí. Eu tenho uma admiração muito grande. A gente teve recentemente um evento missionário. Eu fiquei impactado, assim. Um eu posso citar, o outro não.
Depois eu explico por quê. O Alessandro, ele e a esposa contou o trabalho missionário que eles fizeram na África, mostrando foto, tal, aquela coisa toda. É do teu tempo, eles. Não, eles não são Sim, entendi. Era no... funcionários de entendi, agora entendi. mesmo. Então, fizeram um trabalho bacana e agora irão retornar para o campo. Eu fico assim, aplaudo. Eu fico assim, de boca aberta com o trabalho que esse pessoal faz. É incrível mesmo. Deus abençoe a todos eles. Oro por eles. Sempre. Eu sempre digo na minha oração: Deus, eu não sei o nome de todos, não conheço todos, mas eu quero que o Senhor abençoe, salve vidas, liberte vidas através deles. Essa é a minha oração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E assim, eu quero de fato... Você tá falando assim, vai passando tudo na cabeça da gente, e tem muitos missionários hoje que tá precisando mesmo. Eu tenho um desejo no meu coração, acho que você sabe disso, que eu já compartilhei com você. Ainda nós não temos, somos uma igreja que vamos fazer agora 3 anos, mas é um desejo, já falei com os irmãos da igreja, já abri meu coração para eles na reunião. O meu sonho, Mauro, é eu poder pegar um casal de missionários, já te contei isso já. E não importa aonde, não importa a igreja, não importa o ministério, não. Mas é pegar um missionário, Mauro, e dizer assim para ele, ó, escolhe a tua melhor casa para tu morar. Escolhe a melhor escola para o seu filho, porque a igreja vai cuidar de você. Porque, Mauro, nós sabemos o preço de você estar no campo, sem poder ter sem estrutura, sem ajuda, sem nada. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai ser o salvador da pátria porque o salvador é Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso aqui? Se você puder, que está nos assistindo, abençoar abençoe. Se você puder cuidar de cuide. Pastor, eu não posso cuidar muito não, mas eu posso fazer algo. Faça algo, não importa o que, mas faça algo por alguém. Pastor, eu não conheço nem coisa. Pergunte para algum pastor, pergunte para algum. Rapaz, você conhece algum amigo? Entra aí nas redes sociais. Hoje a internet tá para tudo. Bota aí SEMAD, bota aí Semadec, vai colocando o nome de secretaria de missão, liga para eles. Portas abertas. Procura a história de missionários. Olha, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero entrar num grupo de oração, eu quero entrar num grupo de intercessão, né? Alguma coisa dá para você fazer. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado. É ficar sem fazer nada. Algo tem que ser feito. Jesus está voltando. Para a gente partir aqui pro fim, a conversa está boa, mas para a gente não perder o foco, Mauro, se a gente falou de obra missionária, a gente falou de missão, igreja, pastores, tudo. Mas assim, Mauro, agora, esse último tópico aqui para a gente realmente encerrar, a conversa está boa, quando a conversa está boa, não quer terminar, né? Mas assim, Mauro, vou falar hoje na visão de algumas igrejas que eu já pastoreei. Eu sinto uma necessidade hoje de mão de obra. Quando eu falo mão de obra, eu estou falando de obreiro. Eu não estou falando do obreiro, carteirinha, sentado nas cadeiras do altar, ou sentado na cadeira de destaque, não, estou falando de obreiro. Aquele que você diz assim, ó, vou dar um exemplo aqui, o pastor, ele não precisa se preocupar, porque ele sabe que ele tem um obreiro. Porque os meus pastores, nos quais eu fui formado com eles, eu lembro, com certeza você vai lembrar disso, na hora ele olhava para a gente, já entendia. Sim ou não? Sim. Já entendia a necessidade, o que era para ser feito. Hoje em dia, graças a Deus aqui, puxando aqui a sardinha aqui, né, para os obreiros, não precisa acontecer isso aqui na Sempre Church, não acontece, né? Mas você diz assim, reunião de obreiro, tal hora, tá todo mundo lá. Rapaz, vamos capinar tal canto. Às vezes ligava, pastor, vai hoje ter alguma coisa? Pastor, o que eu posso ser útil hoje? Mauro, falando do modo geral, agora eu vou generalizar. Falando do modo geral, você vê essa necessidade, você sente que mudou também até isso, assim. Não estou mais falando de sertão, estou falando aqui. Mas assim, ó, você sente isso? Eu quero assim explicar uma coisa, ó. Às vezes a gente diz assim, ó. Existe um texto que diz assim, ó, rogai ao Senhor da seara que mande, para que envie obreiros. A seara é grande, mas são poucos os obreiros. Aí alguém, talvez pastor, líder, deve estar pensando assim, não, eu vou rogar para o irmão Mauro, pastor João Lucas, vir congregar mais eu. Segundo exemplo. Só que na verdade isso não é. Você vai só, eu vou só sair da minha igreja, você sair da sua, e nós vamos para outra. O evangelho ficou igual. Mas não mudou a pessoa, não mudou. Agora, o que é, no meu ver hoje, essa questão? Às vezes você está orando para vir um obreiro, e às vezes vem, beleza, tudo bem, não estou dizendo que não venha.
Mas às vezes vem uma pessoa que às vezes ele quer, tipo assim, eu quero pregar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero oportunidade que lá eu não tinha. Então às vezes traz problema para você. Alguém chega e traz problema. Hoje eu percebo que quando esse texto ele fala, rogai ao Senhor da Seara, se você observar, foi o próprio Jesus que disse isso. E sabe para quem ele falou? Os seus discípulos. E sabe quem foi que foi enviado? Os próprios discípulos. O que é que eu aprendo com isso? Quando você, pastor, está dizendo, eu preciso de obreiro, você tem um obreiro. Quem? Essa pessoa que está na sua igreja. Você investe nela, ensina ela, faz uma maturação com eles, 3 anos e meio. Se doa por aquela vida, e aí sim ela vai se tornar um obreiro. E muito fiel, melhor do que muitas vezes que vai vir, que vai chegar e vai querer pousar assim como se alguém quisesse alguma coisa. Eu percebo que hoje é o melhor método. Então tá faltando preparação. É o melhor método, é isso. Chegar para essa juventude. Valorizar os que tem. Valorizar os que tem. Como você foi feito hoje? Investir em pessoas. Muitos estão investindo em tempo, mega tempo e tal. Eu acho que hoje o melhor investimento que nós possamos fazer é em pessoas. Eu percebi isso nesse texto. Rogai ao Senhor da Seara, para que envie obreiros. Quem ele falou que era para enviar, foram os que foram enviados. Então, quem é esse obreiro? É você? Não, é eu mesmo. É você. Então, a gente fica nessa questão assim, Deus vai mandar alguém. Poxa, para que Deus vai mandar alguém se eu estou aqui? É eu que tenho que fazer. É eu que tenho que pegar a água. É eu que tenho que estar ali na porta. É eu que tenho que fechar essa igreja. Eu tenho que limpar essa igreja. Eu não preciso de um cargo. Eu não preciso nada disso. É eu que tenho que fazer. Então, eu acho que é isso que nós temos que passar para essa geração. E é isso que você falou aqui também hoje. Inclusive, nós estamos gravando aqui o podcast, mas teve um treinamento de missão aqui quase agora há pouco. E é isso que ele está falando. A chamada missionária não é para quem é obreiro, não é para quem é pastor missionário, né? Intitulado. A obra missionária é para todos. A igreja é para todos. Não falta serviço. Por que eu estou falando dessa questão de questão de obreiro? Porque, infelizmente mesmo, eu acho que acredito que seja isso que você falou. Isso é correto mesmo. Eu acho que faltou o tempo de investimento para ensinar. E, às vezes, a rotina do trabalho, principalmente, eu não sei como é hoje, eu não posso dizer mais hoje, porque eu não estou mais, mas, assim, a questão como é que eu posso falar? No sertão, o cotidiano, como é que tá? Mas a gente sabe que é mais calmo, né? Mais ameno. Mas na cidade, por essa correria, essa rotina, hoje fica complicado. Eu estava vendo um podcast de um pastor, e ele falou uma coisa interessante, diz assim, hoje em dia, e você mencionou aqui nesse instante, falando dos congressos, hoje em dia, se você fizer 3 cultos, 4 cultos, os irmãos parecem que fazem escolher um que ele quer ir. Porque não dá para ir todos. Às vezes a rotina, um cansaço, coloca isso. Então, há essa diferença. E hoje, a maioria das igrejas, se você observar bem, é 2 cultos, porque já é difícil você levar para os 2 cultos. Imagina você levar para os demais. Então, de fato, falta essa aptidão no ensinar. E eu sou um pastor que eu gosto muito disso. Eu gosto muito de reunião. Até a minha esposa brinca comigo, ela fala assim, João, tu faz a reunião para ter reunião da reunião. Então, eu lembrei daquela... Nós trabalhamos juntos, eu e o pastor Mauro, no Ministério de Juventude, não foi? Até um abraço para a juventude aqui de São Miguel, igreja que eu amo de paixão mesmo. Um abraço para o pastor Ivanildo, né? Pastor Ivanildo Franco, grande homem de Deus. E eu lembro que, na época que a gente trabalhou na juventude, né? Foi ter o retiro, né? Aí era reunião. Para fazer uma reunião. Para decidir como foi a reunião. Então, assim, há uma necessidade de preparação. E há uma necessidade de investimento. Então, eu quero deixar um alerta para você que você que é obreiro da casa do Senhor, se dedique. E você que não é obreiro, pastor, eu não sou obreiro, eu não canto, eu não prego, eu não fico na recepção, eu não fico na portaria, eu não limpo nem a igreja, pastor, não apago nem a luz da igreja. O que eu posso fazer? Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode evangelizar na sua rua, na sua casa, orar por alguém, interceder por alguém, investir na obra missionária, você pode contribuir para que alguém vá, e também você pode se apresentar. Porque tem gente que esperando ser chamado. A verdade, assim, parece que a igreja é assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar, e eu não sei tocar, pronto, minha vida morreu na igreja. Poxa, a igreja é ampla, a igreja é grande. A quinta série não sai de mim, eu lembrei do meme. Olha o que eu sou agora, eu sou baterista. Isso. Aí eu fico observando que se não tem esses três, ao vivo é assim, todo mundo gritando. Desculpa. Aí eu penso, agora.
Eu não tenho problema com quem. Calma aí. Vai. Vai falar. Deixa eu beber. Ele tá se segurando, viu, gente? Vai, desculpa, vai. A gente observa assim. Se por acaso eu não sei fazer essas 3 coisas na igreja, pronto. Tem tanta função na igreja que eu não sei fazer. E eu louvo a Deus pela vida de quem tem. Eu chamo ele Neném. Ele é lá da igreja. Neném, abraço, Neném. Meu irmão, ele faz um trabalho fenomenal com o som da igreja. Tanto no culto interno, quanto no culto externo. Você pode dizer, irmão Mauro, eu prego, beleza. Mas sem aquele som, daquela equalização, com aquele retorno, com tudo aquela... E deixa eu só me não esquecer, eu quero agradecer Neném. A gente chama ele Neném, né? Mas é Adreilson, né? Eu achei só que ele Neném, mas é Adreilson. Eu quero agradecer o Adreilson. Mauro, o primeiro microfone dessa igreja foi doação dele. Qualquer problema que a gente tinha aqui da igreja, Neném me socorre, ele vinha, não pode questionar nada, vinha. E o Neném também já investiu financeiramente aqui. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Neném. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe em todos os seus projetos e sonhos. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu não conheço como é que fala? Um técnico de som que nem o Neném. Não conheço, de verdade. E olha que, para a glória de Deus, eu já fui em show, já me chamaram para evento grande mesmo, que eu disse para minha esposa, viu? Em cima do palco. E quase 30 mil pessoas disseram assim, tô com saudade do Neném aqui. Então, parabéns, Neném, pelo excelente trabalho que você faz, porque o cara é bom mesmo. Não, eu fico assim pensando, por exemplo, essas coisas assim, manutenção na igreja, assim, eu não sei nem para onde é que vai essas coisas. Mas é tão importante alguém que saiba consertar, alguém que saiba fazer essas coisas. Eu vou citar aqui a questão de construir, coisas que é de igreja mesmo, construir templo e tal. Nós construímos uma subcongregação, a nossa igreja, há uns anos atrás, Diácono Araújo, aí tem o irmão que partiu já para o Senhor, 2 irmãos, estou lembrando só o nome de um, irmão Ananias. Praticamente levantaram a igreja toda. Poxa, eu não sei fazer isso não é coisa de tocar, nem pregar, nem cantar. Mas são funções da igreja que a gente pode exercer. Trabalhos que a gente pode exercer. Por exemplo, eu conheço irmãos que trabalham na área da saúde. Poxa, na ação social é tão importante esses irmãos. Para verificação de glicemia, aquela coisa toda. Cada parte do pressão, corpo glicemia, é essencial. Tudo é essencial. Eu fico assim observando os irmãos que trabalham na questão jurídica, assim, que pode servir, que pode trabalhar na igreja. Na época da pandemia, você citou o nosso pastor Ivanildo, ele pegou o computador dele, fazia o cadastramento, o pessoal receber o auxílio e tal, aquela coisa toda. Usou a habilidade dele. Então, para ajudar são várias coisas assim na igreja assim, que a gente pode fazer. Eu conheço um jovem lá na igreja que ele faz um trabalho fenomenal de mídia. Os cartazes, tudo é com Riquelme. Se garante. Eu fico assim, babando assim, com as formas como ele trabalha. Assim. Então, você às vezes só acha, não, eu não sei pregar, eu não sei cantar e não sei tocar. Pronto, morri. Não, é isso. A igreja é vasta, é amplo. E nós estamos sendo aqui o básico mesmo. Tem muita coisa aí por trás dos bastidores. E agora eu vou puxar a sardinha aqui para casa, rapaz. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos homens que cuidam aqui da manutenção aqui da igreja. Eu não vou falar não, para mim não esquecê-los, mas eu quero aqui agradecer a todos da manutenção da igreja, Ministério de Manutenção, que sempre estão preocupados em fazer alguma coisa, sempre estão mexendo em alguma coisa. Hoje, a igreja Sempre Church é por causa de vocês, né? Toda a estrutura que nós estamos trabalhando, montando, construindo, porque vocês e têm dado essa mão. Quero agradecer também, falando da mídia, a nossa diretora de mídia aqui da igreja, que é a Rayane Ferreira, é as que faz os cartazes, é as que bate foto, e agora montou uma equipe maravilhosa aí para ajudá-la, né? Montou a equipe, é uma nova, a gente está em processo da igreja com a igreja nova. Um trabalho como esse aqui, nosso aqui, alguém pode dizer assim, poxa, eu pra que isso? Podcast e tal? Isso aqui vai ter acesso a um lugar que eu nunca posso ir, talvez, um dia na vida. Vai chegar em um estado, uma casa que talvez eu nunca possa um dia chegar lá. Mas agora, com essas ferramentas digitais, vai chegar. Inclusive, eu quero agradecer de verdade. Inclusive, você que está vendo aqui, a gente está aqui na igreja, foi um culto ontem que teve, né? A gente está gravando aqui, mas foi um culto que teve. E maravilhoso. O que eu quero dizer com isso, Mauro? Sempre há alguma coisa para fazer na obra de Deus. Sempre, sempre, sempre. A pessoa que diz assim, não estou fazendo, você está fazendo porque você não quer, porque sempre não falta serviço na igreja, não falta obra para trabalhar. Então, meus irmãos, eu quero te agradecer. Mauro, quero te agradecer. Você sabe que é meu irmão, sabe que eu te amo.
É um cara que tem me ajudado bastante. E eu queria, Mauro, te pedir uma coisa. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Vou até ajeitar a câmera para você aqui. Eu quero que você dê uma mensagem para alguém que está começando a obra missionária, ou que está na obra missionária, ou que parou e quer obreiro em modo geral. Eu quero que tenha uma palavra de Deus, que você sentir de Deus no versículo, não sei, uma mensagem. Deixa Deus te usar aí, Mauro. Fala aí que você sentir, olha para lá e manda brasa aí. Eu quero apenas dizer para você, jovem, pastor, obreiro vocacionado, você que está diante da sua chamada. Eu acho que nessa hora é só o Espírito Santo mesmo. E neste momento o que eu posso dizer é você não desistir. Não desistir da sua chamada, não desistir da sua vocação, não desistir daquilo que Deus tem para você. Talvez muitos snob ali vai zombar da sua vida, do seu ministério, mas Deus, nesta noite, Ele nos usa, nos dá graça para dizer: não desista da sua vida ministerial, da sua chamada, acredite nela. É o que eu tenho a dizer, tá bom? E o único pedido que eu faço é pra gente voltar para ter essas conversas assim, que para mim sempre é um prazer, tá bom? Obrigado. Bem, mano, obrigado. Deixa eu ver se você sabe que eu te amo. Gente, aqui é mais um Pode Sempre Semear. Sempre estaremos postando aí às sextas-feiras, 8 horas da noite. Não perca, compartilha, curte. Segue a igreja nas redes sociais. Hoje a igreja é muito importante esse trabalho de mídia social. Nós ganhamos alma através da mídia, né? Através dos cultos. Às vezes a pessoa não pode vir para o culto. Às vezes nem conhece a igreja, está passando lá no Instagram, lá de repente viu um negócio, vai ver aqui o que é. Então é muito importante. A gente sabe que hoje está todo mundo com o celular na mão, né? E a igreja tem que se atentar para isso. E graças a Deus as igrejas têm se atentado para isso. Mas eu quero agradecer a você que assistiu. Eu te peço, compartilha, comenta, curte, deixa seu like, coloca uma palavra de incentivo. E por favor, eu te peço isso hoje. Se você conhece algum missionário, já que falamos tanto de missão, né? Se você conhece um missionário, conhece alguém que está no campo exatamente, ou até mesmo, pastor, não conhece, mas tem o seu pastor da sua congregação. Sabe, no próximo culto, se tiver culto hoje ou amanhã, chega para ele, dá um abraço nele e diga assim: obrigado, pastor. Obrigado por não desistir, obrigado por estar orando por mim, obrigado por pregar. Terminou o culto de doutrina, pastor, obrigado por essa palavra. Sabe, agradeça a Deus pela vida do seu pastor, ame, cuide dele, porque é ele que vai prestar conta por você, não é isso que a Bíblia ensina? É isso mesmo. Concordo, tá bom? Plenamente. Deus abençoe você, um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Tamo junto, pode sempre semear. Tamo junto.